Boa tarde, meu nome é Clara. Hoje eu vou falar sobre as unidades de comprimento. As unidades de comprimento medem a extensão ou a distância e são baseadas no metro, a unidade padrão do Sistema Internacional, SI. O metro é usado para dimensões como altura e distância em ambientes internos, enquanto múltiplos como quilômetro, 1000 metros são usados para grandes distâncias, cidades e submúltiplos como centímetros e milímetros são usados para objetos menores. A conversão entre elas é feita multiplicando com dividindo por 10 cada passo conforme a unidade medida. Exemplo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Múltiplos do metro para distâncias maiores. Quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, usado para medir distâncias entre cidades ou países. Hectômetro. 1 hectômetro é igual a 100 metros, menos comum no uso diário, mas usado em áreas como topografia. Decâmetro. 1 decâmetro é igual a 10 metros, usado para distâncias curtas do que quilômetros. Submúltiplos do metro para distâncias menores. Decímetro. 1 decímetro é igual a 0,1 metro, 10 centímetros, usado para medidas de objetos de tamanho médio. Centímetros. 1 centímetro é igual a 0,01 metros, 10 milímetros, utilizado para medir objetos pequenos como canetas ou larguras de um televisor. Milímetros. 1 milímetro é igual a 0,001 metros, dando 1/10 centímetros, usado para medidas muito pequenas como diâmetro de um parafuso. Outras unidades comuns. Polegada, usada em tecnologia, telas de TV e celulares. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Pé, usada em países que utilizam o sistema imperial comum em aviação. 1 pé igual a 12 polegadas, 30,48 centímetros. Milha, usada para distâncias longas em países como Estados Unidos. 1 milha igual a 1.609,34 metros. Ano-luz, usado em astronomia para distanciar espaciais. 1 ano-luz é igual a 9,46 trilhões de quilômetros. Agora eu vou falar sobre as unidades diárias. As unidades diárias medem a superfície de uma figura e são derivadas de umas unidades de comprimento, como metro quadrado, que é uma unidade fundamental do Sistema Internacional de Unidades SI. A área é calculada multiplicando-se o comprimento pela largura de uma superfície e, por isso, suas unidades são elevadas ao quadrado. A conversão entre elas é feita com base em fatores de 100, pois uma unidade de área é 100 vezes maior que a unidade inferior. Exemplo, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Conceitos básicos. Área é a medida de uma superfície bidimensional, comprimento e a largura com superfície de um campo de futebol ou o interior de uma parede. Perímetro é a medida do contorno de uma figura e não da superfície interna. Como calcular? A área é frequentemente calculada multiplicando-se as medidas da base pela altura, mas existem fórmulas específicas para cada figura geométrica. Unidades. A área é expressa em unidades de comprimento elevadas ao quadrado como metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Unidades comuns. Metro quadrado. A unidade padrão para a maioria das medições de áreas, como a área de um cômodo de uma casa. Quilômetro quadrado. Usado para medir áreas muito grandes como a área de cidades.
estados ou países. Hectare, uma unidade agrárica comum usada para medir a área de fazendas e terrenos grandes, equivale a 100 metros quadrados. Conversão de unidades. Para converter unidades de área, o fator de multiplicação é sempre 100 ou 10 elevado a 2 por unidade. Por exemplo, para converter de uma unidade para unidade imediatamente inferior, você multiplica por 100. Para converter de uma unidade para unidade imediatamente superior, você divide por 100. Exemplo, para converter metros quadrados para centímetros quadrados, você multiplica por 10.000, 100 vezes 100, pois 1 metro é igual a 100 centímetros. Para converter hectare para metros quadrados, basta multiplicar por 10.000, pois hectare é o mesmo 100 metros por 100 metros, resultando em 10.000 metros quadrados. Agora eu vou falar sobre a unidade de volume. A unidade de volume é uma medida que indica o espaço tridimensional ocupado por um objeto ou substância. No Sistema Internacional das Unidades SI, a unidade padrão é o metro cúbico, obtido multiplicando-se comprimento, largura e altura. Existem múltiplos como quilômetro cúbico e submúltiplos como centímetros cúbicos, além de outras unidades como litro, que é comumente usado para líquidos. Unidades e relações. Metro cúbico, a unidade padrão do SI. Um cubo de 1 metro de um lado tem volume de 1 metro cúbico, usado para volumes maiores como piscinas ou grandes espaços. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Litros. A unidade é a capacidade mais comum do dia a dia. O litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Centímetro cúbico. Um submúltiplo do metro cúbico, 1 centímetro cúbico, equivale a 1 mililitro. É usada para objetos menores ou para volumes de líquidos em recipientes menores. Como calcular? Para um objeto regular com paralelepípedo, o volume é calculado multiplicando-se as 3 dimensões, comprimentos, largura e altura. Exemplo, para uma caixa com 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de altura, o volume é 2 metros vezes 3 metros vezes 1 metro é igual a 6 metros. Conexão entre volume e capacidade. O volume é o espaço que o objeto ocupa, quando capacidade é o volume líquido, que é um recipiente armazém. A relação entre eles permite converter unidades, por exemplo, o volume de 1 metro cúbico correspondente à capacidade de 1.000 litros. Agora eu vou falar por último a unidade de capacidade. A unidade de capacidade é a medida do volume de um recipiente usado para quantificar líquidos e gases. As unidades principais são litro, que é a unidade padrão, e o mililitro, usado para pequenas quantidades, onde o litro é igual a 1.000 mililitros. Também existem múltiplos e submúltiplos do litro para quantidades maiores ou menores, respectivamente. Múltiplos e submúltiplos do litro. Múltiplos maior que litro. Quililitro, hectolitro, decalitro. Quililitro. 1 quililitro é igual a 1.000 litros. Hectolitro. 1 hectolitro é igual a 100 litros. Dectalitro. 1 dectalitro é igual a 100 litros. Submúltiplos menor que o litro. Dectalitro. 1 dectalitro é igual a 0,1 litro, ou 1 litro é igual a 10 dectalitros. Centilitro é igual a 1 centilitro é igual a 0,01 litro, ou 1 litro é igual a 100
centilitro. Mililitro, 1 mililitro é igual a 0,001 litros, ou 1 litro é igual a 1000 mililitros. Relação com o volume. A capacidade está diretamente ligada ao volume. Em muitos casos, a medida de volume em unidades cúbicas pode ser convertida diretamente para capacidade. Decilitro cúbico, 1 litro, centímetro cúbico, 1 mililitro, 1 metro cúbico, 1 quilolitro ou 1000 litros. Exemplos práticos. Uma embalagem de suco com 1 litro indica a 1 litro de suco com um copo médio 200 ml tem capacidade para 200 ml. Para encher uma garrafa de 1 litro com copos de 200 ml, são necessários de 5 copos. Foi isso. Obrigado.